Misturas gasosas. Primeiro, vamos ver os conceitos gerais de uma mistura gasosa. E antes de começarmos, vamos relembrar aqui o que é uma mistura gasosa. A principal mistura gasosa que nós podemos nos lembrar é o que? O ar que nós respiramos, o ar atmosférico, em que se compõe basicamente de uma mistura de 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases. Outro exemplo de uma mistura gasosa é o gás de cozinha, onde nós temos uma mistura basicamente de gás butano, C4H10, e de gás propano, C3H8. Então vamos imaginar aqui o seguinte esquema. Nós temos uma mistura gasosa, como vocês estão vendo aqui nesse cilindro aqui de baixo, onde todos os gases estão misturados. Porém, vamos imaginar que nós consigamos, separar todos esses gases que estão aqui nessa mistura em recipientes diferentes, onde no gás 1 nós temos, no recipiente 1 nós temos esse gás rosa, no recipiente 2 nós temos esse gás amarelo, no recipiente 3 esse gás verde e assim sucessivamente até um gás PI, um gás I no caso, que aqui representado pela cor azul, onde cada um desses gases eles vão ter o quê? Uma pressão correspondente, um volume correspondente e uma temperatura correspondente, que são as grandezas ou variáveis de estado. O somatório de todo o número de mols dessa quantidade de gás da mistura será quem? N1 mais N2 mais N3 até o componente Ni. Consequentemente, se nós quisermos determinar quem é cada número de mols, cada quantidade de matéria que nós temos ali de cada gás, só é nós fazermos um cálculo com as variáveis de estado, que será o quê? De acordo com a equação de Clapeyron, pressão vezes volume é igual a nRT. Se nós isolarmos o N, vai ficar o quê? N1 igual a P1 vezes V1 dividido por R vezes T1. E assim para os outros componentes da mistura. Se nós agora aplicarmos aqui essa soma de número de mols, baseado nessa equação que nós desenvolvemos aqui, nessa segunda parte, nós vamos ter o quê? P1 sobre V1 dividido por RT1 mais P2 vezes V2 sobre RT2 mais P3 vezes V3 dividido por R vezes T3 mais até o componente I, PI, VI sobre R vezes TI, que é igual ao quê? A pressão total da mistura vezes o volume total da mistura dividido por R vezes T. Se nós aplicarmos aqui e eliminarmos o R, que é a constante dos gases, que nós podemos eliminar, que ela está presente dos dois lados da equação e é uma constante, igual, nós podemos eliminá-la. Nós vamos ter o que? P1, V1, T1, mais P2, V2, T2, mais P3, V3, T3, até o componente I, PI, VI, TI, igual à pressão total da mistura vezes o volume da mistura total dividido pela temperatura da mistura. Essa observação nos levou à lei de Dalton, em que Dalton ele afirmava o quê? Que em uma mistura gasosa, a pressão parcial de um gás é a pressão que esse gás exerceria se estivesse sozinho, ocupando o volume total da mistura e na mesma temperatura em que a mistura se encontra. Isso é muito importante. Para que isso seja válido, todos os gases isolados eles têm que ser medidos na mesma temperatura, a pressão deles tem que ser medida na mesma temperatura em que a mistura se encontra. Então, a lei de Dalton é: a pressão total de uma mistura gasosa é a soma das pressões parciais de todos os gases componentes da mistura. Ou seja, pressão total, que é igual a Pzão também, é igual a P1 mais P2 mais P3 mais até o elemento I, que é mais PI, que será igual ao somatório das pressões parciais. Ou seja, pressão total é igual ao somatório das pressões parciais, como nós estamos vendo aqui. Outro parâmetro muito importante de se conhecer para se fazer a análise das pressões parciais e da lei de Dalton é o que? A fração molar. A fração molar nada mais é do que o quociente
entre uma quantidade de matéria, um número de mols, de uma quantidade de matéria específica que você quer saber, de uma determinada substância, dividido pelo somatório de todos os números de mols dos componentes daquela mistura. Então, x1 é igual a o número de mols de 1, do componente 1, dividido pelo número total de mols dos componentes da mistura, que é o que? N1 dividido por N1 mais N2 mais N3, mais até o elemento, ou até a substância Ni. E assim fazemos para os demais também, substância 2, substância 3, o componente I. E, consequentemente, nós podemos afirmar que o somatório das frações parciais é igual a 1. x1 mais x2 mais x3 até o componente I é igual a fração molar total, que sempre será igual a 1. Ou seja, a soma das frações parciais sempre será igual a 1. Aqui nós temos que x1 é igual a N1, número de mols de 1, dividido pelo somatório do número de mols da minha mistura, que é igual a também o quê? A pressão parcial de 1 sobre a pressão total. Lembrar também que fração molar, fração em mols, ou também chamada de fração molar, sempre é dada por essa letrinha x, pela letra x. Consequentemente, se a gente passar o Pzão para cá multiplicando, vamos ter o quê? Que Pi, ou P1, se a gente substituir aqui I por 1, será igual ao quê? Xi, ou x1 vezes P. Ou seja, a pressão parcial de um gás em uma mistura é igual à sua fração molar, a fração molar daquele gás, vezes a pressão total da mistura. Vamos resolver um exercício. O ar é um componente de reagentes em muitos processos químicos e físicos. O oxigênio, por exemplo, é usado na combustão e na respiração, e o nitrogênio como ponto de partida para a produção de amônia. Para determinar a quantidade necessária desses gases nessas aplicações, é preciso conhecer as pressões parciais dos componentes. Uma certa amostra de ar seco com massa total de 1 grama compõe-se quase completamente de 0,76 gramas de nitrogênio e 0,24 gramas de oxigênio. Calcule as pressões parciais destes gases quando a pressão total é 1 atm. Vamos ter aqui que o número de mols de N2, gás nitrogênio, é igual à massa do gás nitrogênio dividido pela massa molar do gás nitrogênio. Como ele dá na questão, a massa de nitrogênio é 0,76 gramas dividido por 28 gramas por mol, que é a massa molar do gás nitrogênio. Essa divisão vai dar o quê? 0,028 mols de gás nitrogênio. Fazemos a mesma relação para o gás oxigênio e vamos obter o número de mols, que é igual a 7,5 vezes 10 elevado a menos 3 mol de gás oxigênio. O número de mols total vai ser quem? Número de mols de nitrogênio gasoso mais número de mols de oxigênio gasoso, que será igual a 0,035 mol. A fração molar de N2 será o número de mols de N2 dividido pelo número de mols total, que será 0,027 mols dividido por 0,035 mols, ou seja, a fração molar de N2 é igual a 0,78. E a fração molar de oxigênio, como nós sabemos que o somatório das frações molares tem que ser igual a 1, e essa é uma mistura binária, só a nitrogênio e oxigênio, para eu saber do oxigênio, só eu fazer 1 menos a fração molar do nitrogênio. Logo, a fração molar do oxigênio será igual a 0,22. Dessa forma, agora a gente calcula as pressões parciais. Pressão parcial do nitrogênio é igual à fração molar do nitrogênio vezes a pressão total, que vai ficar 0,78 vezes 1 atm. Lembrar também que fração molar sempre será uma grandeza adimensional, visto que nós temos número de mols dividido por número de mols. Então, ela sempre será uma grandeza adimensional, 100 unidades. Então, 0,78 vezes 1 atm dá igual a 0,78 atm. E para o gás oxigênio, a sua pressão parcial é igual a 0,22 atm. Vamos ver agora o conceito de massa molar aparente de uma mistura gasosa. Massa molar aparente de uma mistura gasosa é a massa de 22,4 litros
da mistura gasosa medida nas condições normais de pressão e temperatura, CNTP. A massa molar aparente pode também ser obtida por vários outros caminhos, como por exemplo, para um gás, número de mols é igual a massa sobre massa molar, logo a massa molar será igual a massa dividido pelo número de mols. Analogamente, para uma mistura, a massa molar aparente será a massa total da mistura, que vai ser o somatório das massas dos componentes da mistura, dividido pelo número de mols total da mistura, que será o que? O somatório do número de mols dos componentes da mistura. Ou ainda, podemos dizer que a massa molar aparente é a média ponderada das massas molares dos gases, componentes da mistura, tomando-se como peso suas porcentagens em volume, ou porcentagem das suas pressões parciais, ou das suas quantidades de mols, ou das suas frações molares. No caso do ar, por exemplo, temos em volume aproximadamente, como nós já vimos, 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de ar atmosférico. As massas atômicas são o quê? O nitrogênio igual a 14, o oxigênio igual a 16 e o ar igual a 40. Aí vocês podem perguntar aqui, mas professor, a massa molar do gás nitrogênio é 14? Não, é 28, porque o gás nitrogênio é composto... qual é a fórmula do gás nitrogênio? A fórmula química N2. Então vai ficar 2 vezes a massa do nitrogênio, 2 vezes 14, que será igual a 28. Para o gás oxigênio, a sua fórmula química é O2, que será igual a 2 vezes 16, que dará igual a 32. E do ar atmosférico a gente considera os 40 mesmo. Então, como é que a gente faz para calcular a massa molar aparente de uma mistura gasosa como o ar? Foi dado a sua porcentagem e a massa molar dos componentes da mistura. Então, a gente faz uma média ponderada, onde as porcentagens serão os pesos dessa média ponderada. Então, para o gás nitrogênio, aqui, ó, N2, nós temos o quê? 78% vezes a sua massa molar, 28. Para o oxigênio, 21% vezes 32, que é a sua massa molar. Para o ar atmosférico, temos 1% vezes 40, que é a sua massa molar. Massa molar ali em gramas por mol, sempre se lembrar. Dividido pelo somatório dos pesos, que é quem? 78 mais 21 mais 1, que vai dar os 100%. Então, quando nós realizarmos essas operações matemáticas, nós vamos obter que a massa molar aparente dessa mistura, que é o ar atmosférico, será igual a 28,96 gramas por mol de ar atmosférico. Misturas gasosas. Umidade do ar. Umidade do ar é nada mais nada menos do que a quantidade de vapor de água presente em um determinado volume de ar. Importante também, a uma dada temperatura. Geralmente, a umidade absoluta ela é dada em gramas de água por metro cúbico de ar. Ou seja, pessoal, é a quantidade de água na forma de vapor que eu vou ter em um determinado volume de ar, em uma dada temperatura. E muito importante sempre saber que é dado em função da temperatura. E a umidade relativa é simplesmente o quociente entre a quantidade de vapor de água realmente existente no ar e a quantidade de vapor de água necessária para saturar o mesmo volume de ar. A uma dada temperatura, a umidade relativa também é medida pelo quociente entre a pressão parcial do vapor de água presente no ar e a pressão máxima de vapor de água na mesma temperatura. Ou seja, nós temos aqui a temperatura, né? 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, 30 graus Celsius e 40 graus Celsius. E as pressões máximas de vapor de água, ou seja, a pressão máxima para saturar aquele ar com água, com vapor de água. Acima disso, a água vai começar a formar gotículas e vai começar a precipitar na forma de água líquida. Então, a pressão máxima a 10 graus Celsius é 9,2 milímetros de mercúrio e assim sucessivamente. Vamos resolver uma questão. Você está em um local a 30 graus Celsius sob pressão de vapor de 22,3 milímetros de mercúrio. Lembre-se que aqui é a pressão absoluta, não é a pressão de saturação, a pressão máxima de vapor de água para saturar aquele ambiente. Calcule a umidade relativa desse local.
a gente vai pegar essa pressão e dividir pela pressão máxima de vapor de água, pressão de saturação, a 30 graus Celsius. Então, será 22,3 dividido por 31,8. 22,3 dividido por 31,8 vai dar 0,70. Ou seja, a umidade relativa está em 70%. Outra maneira de interpretar é que, naquele momento, naquela temperatura, tem 70% de água, de vapor de água no ar, comparando-se com o máximo que se pode obter para que o vapor de água comece, né, a precipitar ali na forma de água líquida naquele local. Densidade dos gases. Os balões que sobem espontaneamente no ar são, em geral, inflados com hélio, que é um gás menos denso que o ar. Vocês veem muito isso em festa de aniversário, aqueles balões que ficam flutuando, né? Que se você soltar o cordãozinho, ele vai para a atmosfera até perder de vista. Por quê? Porque eles são preenchidos com gás hélio, um gás menos denso do que o ar atmosférico, por isso que ele sobe. Outro exemplo de densidade do ar, bastante interessante, são os balões, né, que são utilizados como meio de transporte para vistas panorâmicas, muito conhecido na região da Capadócia, na Turquia. Aqui no Brasil também há locais que se fazem voos de balão, voos panorâmicos. Um desses lugares é a Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Os balões de competição sobem porque a densidade do ar quente no interior do balão é menor que a do ar externo. Já foi comentado também no início da aula que essa chama, né, esse calor que está aquecendo aqui o ar dentro do balão, faz com que o ar fique menos denso do que o ar que está fora, o ar atmosférico, que não está aquecido. Sabemos que o ar mais aquecido, mais quente, ele fica menos denso do que o ar sem estar aquecido. Densidade absoluta. A densidade absoluta, ou massa específica de um gás, em determinada pressão e temperatura, é o quociente entre a massa e o volume do gás, nas condições consideradas de pressão e temperatura. Densidade é igual a massa sobre volume. Em geral, ela é expressa em gramas por litro. Ela depende da pressão e da temperatura em que o gás se encontra. Isso porque a massa não depende de pressão e temperatura, mas o volume sim. Ou seja, por que é importante determinarmos as condições de pressão e temperatura em que foi medida a densidade? Porque a massa ela não depende de pressão e temperatura, mas o volume sim. E como o volume está na fórmula, ali no quociente, no denominador, então é importante determinar tanto as condições de pressão como de temperatura em que foi feita a análise da densidade daquele gás. No lugar da massa, podemos usar a massa molar do gás, desde que no lugar do volume seja usado o volume molar. Disso resulta a equação: densidade é igual a massa molar dividido por volume molar. Particularmente, ainda poderíamos considerar o gás nas condições normais, CNTP, condições normais de pressão e temperatura. E teríamos a fórmula: densidade é igual a massa sobre 22,4 litros, que nos dá a densidade absoluta do gás em gramas por litro somente nas condições de pressão e temperatura, que são quais 1 atm e 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin. No entanto, podemos calcular a densidade absoluta em qualquer pressão e temperatura com o auxílio da equação de Clapeyron, PV igual a nRT, PV igual a massa sobre volume. O que é que a gente vai procurar fazer? Passar o volume para cá dividindo, porque massa sobre volume é densidade. Então, seguimos, pressão, passamos a massa molar para lá multiplicando, e o RT dividindo, e passamos o V para o segundo membro dividindo. Então fica pressão vezes massa molar dividido por RT igual a massa sobre volume. Massa sobre volume é igual a densidade. Então densidade é igual, densidade do gás é igual a pressão vezes massa molar do gás dividido por R vezes T. Densidade relativa dos gases. A densidade relativa do gás 1 em relação ao gás 2 é o quociente entre as densidades absolutas de 1 e de 2, ambas sendo medidas nas mesmas condições de pressão e temperatura. É representado por essa letra grega, em que fica densidade relativa do gás 1
em relação ao gás 2 é igual à densidade do gás 1 dividido pela densidade do gás 2, que sempre será um número puro, sem unidade, porque será grama por litro dividido por grama por litro, por exemplo, e indica quantas vezes um gás é mais ou menos denso que o outro, sendo apenas um número. A densidade relativa não depende das variações de pressão e temperatura, evidentemente, desde que os dois gases permaneçam sempre nas mesmas condições de pressão e temperatura, como exige a própria definição. Claro, né? Para você fazer essa comparação, você tem que fazer a medida da densidade do gás 1 nas mesmas condições de P e temperatura, pressão e temperatura do gás 2. Você tem que fazer a medida de densidade do gás 2 nas mesmas condições que foram feitas para o gás 1. Então, a densidade relativa de 1 em relação a 2 é igual a D1 sobre D2, que pode ser o quê? Massa molar de 1 sobre volume de 1, dividido por massa molar de 2 sobre o volume de 2, do gás 2. Quando o volume de 1 é igual ao volume de 2, nós vamos ter o quê? Que a densidade relativa será igual a massa molar de 1 sobre a massa molar do gás 2. E isso nos mostra o quê? Que as densidades, a densidade relativa, elas estão diretamente ligadas com as massas molares desses gases.